Cultivei essa árvore da vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda havereis de produzir com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, como os há, frequentemente, do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos, e depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. É uma leitura belíssima e que nos faz lembrar muito a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos cristãos da Galátia. Portanto, é a primeira, é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que nos diz assim, o fruto do Espiritismo, não é? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Reconhece o cristão pelas suas obras, não é? Não adianta estar vestido de púrpuras e ouro, não adianta estar envolvido em ações educadas e delicadas e palavras doces, mas vazias. O seguidor do Cristo, que no fundo somos todos nós, pois é o governador planetário, é aquele que rege a vontade do Pai Celestial, no fundo é o nosso irmão maior, o nosso mestre. Ele vem nos orientando para que nós possamos entender as leis divinas. Portanto, a palavra do Cristo não passará, tal como aqui nos diz Simeão. Mas pensemos um pouco. Como é que nós reconhecemos os cristãos, que são os seguidores do Cristo? E os cristãos não são os que seguem uma religião, são aqueles que seguem, ou que aceitam, melhor dizendo, os ensinamentos maiores desse mestre maior que, por amor, veio até ao nosso planeta, nos veio trazer estas palavras maravilhosas e nos veio ensinar a sermos nós mesmos, tal como diz aqui Paulo, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E nós temos que ter o domínio próprio, temos que fazer brilhar em nós a nossa luz, dentro destas leis maravilhosas de amor maior. E se nós nos deixarmos levar por diferentes correntes, por diferentes
pensamentos que nos tolham a liberdade, nós nunca conseguiremos ter domínio próprio, nunca nos conheceremos devidamente para saber onde é que começa e acaba a nossa própria essência, não é assim? Portanto, os seguidores do Cristo, chamados cristãos, aqueles que seguem a luz maior do Pai Celestial, que é o amor, é o fruto dessas árvores maravilhosas, reconhece pelas suas obras, como nos diz, reconhece pela sua conduta, reconhece pela sua forma de falar, de ser e de agir, não necessariamente de forma polida, muitas vezes. Claro que se for melhor, mas o importante aqui é a essência e não a forma. E a ação na sua amplitude. Para melhor comentar este nosso Evangelho de hoje, nós trazemos aqui, como já vai sendo hábito, o livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 33, da página 81, com o título Erguer e Ajudar. E começa este capítulo com uma frase do Atos, capítulo 9, versículo 41, que nos diz o seguinte: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Muito significativa a lição de Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, de balde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as mãos. É uma lição maravilhosa. É uma lição que eu nem quis interromper, porque ela é lindíssima. Ela é cheia de delicadeza e harmonia, mas chamou a atenção logo desde o início, logo desde a frase de Atos, que diz: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Acabando aqui na última frase, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos, não é? Aos nossos companheiros de caminho que se encontram caídos na estrada, ou seja, a estrada é o caminho
nossa própria evolução, da nossa própria vida, não é? E nós caímos muitas vezes. Há quedas maiores, quedas mais pequenas, mas nós caímos muitas vezes. E muitos dos nossos irmãos estendem-nos as mãos, mas não com fraternidade. E aqui, esta palavra fraternalmente foi talvez o que me despertou também em toda esta leitura, porque nós vemos que para nós ajudarmos ou para sermos ajudados, não é importante só a palavra, como aqui nos diz Emmanuel, que também ajuda muito, um bom discurso, uma boa comunicação, uma boa explicação, um bom amparo verbal, não é? Não é também só suficiente estendermos as mãos para ajudar. Já é bom estender as mãos para ajudar, já é uma ação benemérita, mas o que tem realmente valor é quando nós fazemos qualquer uma destas ações, ou outras, na luz da paz e do amor, mas quando nós fazemos qualquer uma destas ações com fraternidade, o fazemos de forma fraternal. E esta palavra levou-me a reflexões um bocadinho mais profundas. A fraternidade envolve um trabalho profundo dentro de nós mesmos. Fraternidade envolve nós conhecermos a nós mesmos, nós percebermos os nossos pontos de maior dificuldade, nós estamos conscientes de que necessitamos da ajuda dos outros para conseguirmos levantar-nos de alguns caminhos, é nós termos em nós a experiência dessas mesmas caminhadas, nesta vida ou noutras anteriores, e nós já termos processado em nós toda esta informação de forma a que ela já esteja madura dentro de nós. E quando nós ajudamos, seja de uma forma ou de outra, nós já o fazemos inteiros, nós já o fazemos com coração, nós já o fazemos com a doçura do amor que existe em nós, por vivência, por reflexão e por conhecimento de nós mesmos, a empatia com aquele que estamos a estender as mãos. Não é complicado, mas é um processo que requer um trabalho grande em nós mesmos. Um trabalho em que nós temos que virar-nos para dentro de nós e entendermos todos estes processos, entendermos os processos de maior dificuldade por que passamos, entendermos as lições que eles nos quiseram dar, entendermos o que estamos a retificar, trabalharmos em nós a humildade de aceitar que temos sombras em nós e que todos estes processos são lições de aprendizagem que são divinas, porque nos permitem evoluir, porque nos permitem crescer. Entendermos que há muitos irmãos nossos que estão em processos iguais, semelhantes, piores ou melhores, no sentido de maior dificuldade, menor dificuldade. E termos no nosso coração um amor grande por nós, pelo processo que passamos, um amor grande pelos outros que estão a passar pelos mesmos processos ou por processos difíceis, portanto, os chamados, aqui como Emmanuel indica, os caídos da estrada, que nós também já fomos e que nós podemos ser também e estarmos ainda caídos na estrada e muitos podem estar-nos a ajudar. E nós conseguirmos entender tudo isto no nosso coração, amadurecendo todos estes processos com amor em nós mesmos e por nós mesmos, e a empatia natural que surge quando nós vimos irmãos nossos caídos na estrada e vamos estender-lhe as mãos genuinamente, integramente, completamente. Naquele momento nós estamos inteiros a ajudar. Este é um entendimento fraternalmente, como irmãos, não no sentido só verbal, porque nós sabemos que há irmãos e irmãos, mas no sentido maior da palavra que o Cristo nos ensinou.
É irmãos, é como se nós fôssemos eles e eles nós. Isto é empatia, nós sentirmos a dor do outro, o outro sente a nossa dor. Nós sentimos o amor pelo outro, o outro sente o amor dele por nós, não é? Isto é processo de empatia. Para mim, fraternidade é tudo isto. E aqui, quando Emmanuel nos diz, encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, não é? Mas não olvidemos, não esqueçamos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, portanto, à vida do caminho da evolução, o caminho da aprendizagem, o caminho de uma construção de uma vida melhor, com mais luz, com mais paz, com mais abundância, com mais amor, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. E nós, nos caminhos que vamos cruzando, nas ações diárias que vamos vendo, vemos muita gente a ajudar e ficamos sempre muito felizes, silenciosamente felizes, quando os processos não são connosco, ou não têm a ver connosco, ou nós com eles, mas ficamos felizes na mesma. Mas vimos muitas vezes esses irmãos fazê-lo com fraternidade. E vimos muitas vezes outros irmãos fazê-lo com obrigação. Se nós analisarmos esta questão, nós vamos ver que as pessoas que o fazem por obrigação ajudam na mesma, na medida em que, em termos materiais, em termos de ajuda física, seja ela qual for, ajudar alguém que está ferido, alguém que tem fome, alguém que precisa de um amparo, de qualquer ordem de amparo, psicológico, o que seja, a ajuda está lá, a questão material está lá, mas falta o coração. O título desta lição de Emmanuel é Erguer e Ajudar. Ajudar, ajuda-se desta forma. O erguer. Eu creio que o erguer precisa da parte da fraternidade. A pessoa precisa de sentir a envolvência da empatia, a envolvência de um coração que se abre a outro coração, para se sentir inteiro e íntegro. Porque quando não se sente inteiro e íntegro, a pessoa não tem força para se erguer. Fica saciada da sua necessidade porque foi ajudado, mas não foi erguido. E se simbolicamente dar a mão para ajudar a erguer, quando estão caídos na estrada, é isto tudo, no meu entender. É ajudar a pôr a pessoa simbolicamente em pé, com o alimento, não é? Que nutre o corpo físico, por exemplo, ou tratando a ferida, por exemplo, mas volta a cair. Porque não houve envolvência e o amparo necessário a nível do coração, a nível da fraternidade, para sustentar uma pessoa que está realmente caída na estrada, para que ela não se sinta inferior a qualquer outra, para que ela não se sinta humilhada pela própria situação que está a vivenciar. É preciso ir mais além, é preciso perceber mais além, é preciso termos empatia e sermos fraternais, é preciso abrirmos o coração genuinamente. Genuinamente. Porque nós sentimos o que os outros sentem e vice-versa, não é? Portanto, não podemos estar numa posição de sobranceria achando que os outros não sentem aquilo que nós estamos a pensar ou a sentir, não é? Portanto, nós, para erguer e para erguer e ajudar, nós temos que ser íntegros, temos que ser completos, temos que ser, numa palavra só, fraternais. Queridos companheiros, eu espero que tenham uma noite abençoada, os nossos irmãos do Brasil que tenham uma tarde abençoada
E para todos nós, uma semana cheia de luz, cheia de paz, cheia de amor, e que possamos ter a capacidade, a lição bem sabida, de podermos ser fraternais, de podermos trabalhar com amor e com paz. Que o nosso Pai Celestial vos abençoe a todos e até sexta-feira, no nosso estudo da mediunidade, se assim Deus o permitir. Uma noite abençoada para todos e até sexta-feira. Uma noite boa.